Irmãos, eu não poderia começar essa história acerca dos nossos 51 anos sem falar de quem tudo começou. Valtir Pereira da Silva. Esse homem aí, ele nasceu em 21 de fevereiro de 1930. Ele se converteu com 18 anos de idade. Esse homem ele se formou em bacharel em teologia, ele foi licenciado em filosofia, licenciado em português e literatura. Ele fez 6 meses de preparação para o mestrado em teologia nos Estados Unidos, mas abandonou porque o coração dele era a família, ele não conseguia ficar longe da família. Ele iniciou um pós-graduado a nível de doutorado, que também desistiu por causa da família, por causa do tempo com a igreja. Ele fez 2 anos de direito na UFES, desistiu também, por causa do tempo, porque a dedicação à igreja dele sempre foi a prioridade. E o que ele dizia, não dá para eu ficar perdendo tempo num banco de faculdade, com a igreja para cuidar. Foi professor de grego e hebraico, recebeu algumas honrarias, como doutor em divindade, pela Faculdade de Teologia Internacional, Filadélfia Internacional, recebeu um título de cidadão espírito-santense pela Assembleia Legislativa, recebeu o título de cidadão vitoriense pela Câmara Municipal de Vitória, foi homenageado também pela Câmara Municipal com um quadro de honra ao mérito em reconhecimento, pela sua autoria desse livrinho aqui, O Código Civil Brasileiro, no tratamento dado às igrejas, é inconstitucional. Esse livro aqui, ele teve um grande impacto prático, levando o presidente da República, na época, o Lula, a sancionar uma lei, que foi a 18.825, que corrigiu as inconstitucionalidades do Código, do tratamento dado à igreja no Código Civil. Talvez muitas pessoas não tenham valor esse livrinho. Esse livrinho, quando a lei do Código Civil foi sancionada, colocando a igreja a um nível de associação, o irmão Valtir ficou doido, porque a igreja não é uma associação. E aí, num final de semana, ele escreveu esse livro. Mandou publicar, viajou para Brasília, levou 300 e poucos livros, distribuiu no Congresso, entregou na mão do presidente. E 2 meses depois, e aqui nesse livro, na página 59, ele dá a ideia do que deveria ser feito, para acrescentar lá no artigo 44 do Código Civil, tirando a condição da igreja de associação, para colocar como uma organização religiosa. E aqui tem a lei que foi sancionada 2 meses depois, onde no artigo 44, no item 4, eles estabeleceram que as igrejas são uma organização religiosa, e no parágrafo 1º diz que são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Foi sancionado. Associação. A direção, o governo de uma associação é a Assembleia Geral. O governo de uma igreja é o governo teocrático. É Deus quem governa a igreja. E na localidade, o presbitério. Se a igreja fica na condição de associação, nós teríamos que hoje aqui, tudo que nós formos resolver, fazer uma Assembleia Geral com toda a igreja. E aí, só como um exemplo aqui, de repente vocês não gostam muito da minha cara, vocês poderiam fazer uma reunião, juntar a Assembleia e dizer: queremos tirar o Júlio, vamos tirar o Júlio. Ok, martelo batido, o Júlio cai fora. Vamos botar o fulano de tal. Ok, assim que funcionaria com uma associação.
né? Então foi isso que foi mudado, e graças a Deus por ter sido mudado, e glória a Deus pela vida do velho, a preocupação dele, né, que nos levou a termos essa vitória. O ministério pastoral dele, né, começou lá em 1957, quando ele foi consagrado, né, ao ministério com 27 anos de idade, lá na primeira igreja batista de Niterói, no Rio de Janeiro. E foi empossado na igreja de Ponte do Paraguai, nessa mesma data de julho de 1957. Por chamado de Deus, ele deixou a igreja de Ponte do Paraguai em 1965, 8 anos depois, né? E foi pastorear a primeira igreja batista de Belém do Pará. Em julho de 1970, ele recebeu um convite. Foram 5 anos depois, né? Ele recebeu um convite para pastorear a chamada Igreja Batista, aqui da Praia do Suá, em Vitória, Espírito Santo. Todos conhecem ali a Praia do Suá, na reta ali tem lá a chamada Igreja Batista, né? E, após um período de muita oração e convicção da direção de Deus, por meio de uma palavra que ele recebeu, no momento de oração, numa madrugada, lá em Atos 8, 26, diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul. Foi em cima dessa palavra que ele decidiu sair lá de Belém e vir para Vitória. No caminho que desce de Jerusalém a Gaza, esse se acha deserto, ele se levantou e foi. Então foi em cima desse texto, dispõe-te, no sofrimento dele, na agonia dele, vou, não vou, devo ir, não devo ir, dispõe-te e vai para o lado do sul. Como dizia ele, eu não sou acostumado, eu não tenho essa coisa de ficar abrindo Bíblia para ver o que Deus tem para dizer, mas teve alguns poucos momentos na vida, que no desespero, na luta dele, ele recorreu a isso, e Deus foi fiel. E ele teve certeza de que isso daqui foi ordem de Deus. Então ele saiu de Belém e veio, sendo empossado aqui no dia 1º de agosto de 1970. Nessa chamada Igreja Batista de Praia do Suá, ele exerceu o seu pastorado lá por 4 anos, quando ele decidiu renunciar essa função, esse cargo de pastor que na época ele tinha. E essa renúncia se deu, não foi de qualquer forma, ela se deu após um bom tempo que ele já vinha conversando com alguns irmãos, né, que estavam tendo visão da igreja, porque a visão da igreja não está restrita só nós aqui, tem muita gente por aí que tem tido essa visão, tá? Então ele já vinha conversando com os irmãos sobre isso. Essa foto ali, ó, no meio, é o irmão Ageu, é um dos homens que ele conversava, e teve outros. Após também uma leitura de um livro em castelhano, que era La Iglesia Normal, de Otmani. Leu esse livro, ruminou, e depois de muito estudo acerca da verdadeira igreja, do que era verdadeiramente a igreja de Deus, ele entendendo isso, então entendendo que a igreja de Deus, né, que está na Bíblia, não era aquilo que ele conhecia do sistema denominacional batista, a qual ele pertencia, né, e foi pastor por 17 anos, e mais uma vez também recebendo uma palavra de Deus, porque não foi fácil ele sair da denominação. Quando ele saiu com 40 anos, saiu com a Letir, que vocês ouviram ela falar aqui, saiu com os 3 filhos, a Letir, o Luiz Cláudio e o Walter Júnior. Sem emprego, a profissão dele era ser pastor, e saiu, na cara e na coragem. Como dizia ele, eu sabia que Deus ia me sustentar. E aí, numa madrugada também,
buscando a Deus, ele leu lá em Ageu 2:9, onde diz para ele, no coração dele, que ele sentiu forte, que diz lá que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, em 12 de setembro de 1974, ele rompeu um sistema. Hoje é dia 14, 2 dias atrás. Ele rompeu com o sistema denominacional, saindo ali da chamada Igreja Batista. Era na época lá, a turma todinha, né? Fotografia, que não dá para ver, mas ele está lá na beira da porta. E aqui iniciou-se na vida desse irmão o que ele chamou de período de deserto. Por causa do grande dilema que ele tinha pela frente, o grande dilema a ser desvendado. Como ele dizia, era a frase dele essa daqui: eu sabia o que a igreja não era, mas não sabia o que a igreja era de fato. E esse deserto durou de setembro de 74 até 1986, 12 anos. 12 anos de busca, de estudo acerca do que a igreja realmente era. E nesse deserto dizia ele, o que ele dizia nesse deserto? O mais difícil não é aprender, mas sim desaprender o que se aprendeu. Dizia ele, aquele título de pastor dele, que ele teve que jogar no lixo, o título, foi a coisa que mais doeu no coração dele. 17 anos de formação. Então, irmãos, ele saiu da Batista em 12 de setembro de 1964, com alguns poucos irmãos que o acompanharam, e foi se reunir na casa dos irmãos Norival, pai do Norival Júnior, e da irmã Marisete Cardoso, a mãe do Norival. Lá o pai, Norival Cardoso, a irmã Marisete, naquela casinha ali, lá no Horto, saiu da Batista e foi fazer a primeira reunião lá, em 15 de setembro de 74. Uma pequena reunião, onde nesse dia foi dito pela primeira vez, a igreja se chama Igreja em Vitória. 15 de setembro de 1974, foi dito pela primeira vez. Então, desse dia de 15 de setembro de 74 até dezembro de 76, a igreja se reuniu na casa desses irmãos, às vezes ao ar livre, em frente à casinha que o irmão Valtir tinha, né, que ele morava do lado da casa do irmão Norival, uma casinha que foi arrumada para eles poderem morar lá, a casinha lá atrás, e ali no meio da grama, das pedras, porque lá é onde o Derones hoje mora, né? Na época tinha umas pedras na frente, hoje não, hoje é um palácio, né? Os irmãos ficavam ali embaixo das árvores e tal. Assim começou, né, o nosso testemunho. E no final de dezembro de 76, em um terreno doado pela irmã Maria Correia, vó, né, do Norival, foi concluída a construção de um salão de reunião, o chamado Salão do Horto, famoso Salão do Horto. Quando vocês voltam e meia, nós viemos lá do Horto, é o salãozinho do Horto, com as doações dos irmãos. Olha lá, o terreninho do lado, era a casa do pai do Norival, no meio a casa onde o irmão Valtir morava, e do lado, se vocês forem lá ver hoje, tem lá ainda esse salãozinho, ali estavam construindo, depois de pronto. Se você for lá hoje, é aquilo dali que você vai ver, não mudou nada. Então, irmãos, esse daí foi o local que os irmãos, quando deixaram, foram para lá. E ali eles começaram a se reunir a partir de dezembro de 76. Bom, no período entre 77 a 1981, o irmão Valtir estabeleceu o presbitério da igreja, porque ele tinha saído como pastor,
renunciou tudo, o próprio título, entendeu que a igreja não é governada por um clérigo, um chefe, pastor, reverendo, seja lá o que for, né? Então, entendendo isso, ele tinha que constituir o presbitério da igreja, que é o governo da igreja. E aí, ele formou alguns irmãos, o irmão Valtir, Norival Cardoso, pai do Norival, José Enete, José Luiz e o Jorzil Alves Rocha, pai da Ruth, né? Então, irmãos, foi nesse período do Salão do Horto que eu cheguei, no final de outubro de 86, para me reunir com os irmãos. É o salãozinho do Horto, olha lá, eu olhando lá para dentro. Mas quando eu cheguei não era aquele dali não, aquele daí foi depois que eu tirei uma foto para poder passar esses negócios. Na época eu tinha cabelo, era bonito, magrinho. Eu descobri uma foto ontem lá, quando eu estava começando a passar a lábia na minha esposa. Cara, mas eu era bonito demais, por isso que ela não resistiu. Entendeu? E ela era linda. Eu ia até botar, mas eu esqueci. Eu ia mostrar para vocês como é que eu era um gato. Como é que a gente fica feio depois de velho, entendeu? Tem jeito, né? Então, irmãos, quando eu cheguei em 86, o irmão Valtir era o único presbítero. Porque aqueles irmãos, né, que ele tinha colocado no presbitério, por suas razões, pelas mais variadas razões, eles não prosseguiram na caminhada presbiterial. Inclusive ali, ó, eu estava acostumado, eu vim de até 18 anos de uma batista chique, primeira igreja batista de Vitória, toda de mármore, tapetes aveludados, um santuário, onde você entrava e escutava uma abelha voando, um mosquito, da reverência, morada de Deus, não pode ser profanada. Por isso que esse pessoal hoje, quando vem aqui, que a gente bota um monte de mesa aqui, e começa a comer e brincar, se bobear, bater uma bolinha aqui dentro também, aí fica um povo herético, profanando o santuário, o templo, tudo errado, né? Então você imagina quando eu olhei para aquele negócio ali, ó, o que eu estou fazendo aqui? Mas estou há 39 anos. Inclusive, primeira reunião minha, entrei criticando, vou ficar aqui só 1 hora, porque eu fui convidado, aí eu ouvi um testemunho. Obrigado, Gerson, você aprendeu, né? Eu disse outro dia que todo mundo fala, recebe água, eu sou o único que não recebo. Aí ele agora resolveu trazer. O problema é que eu nem bebo. Então, vindo daqueles locais todos, passei pela Maranata, onde eu me converti. Passei 1 mês na Maranata, aquele lugar para mim tudo chique, bonitinho, e vim parar ali. E aí quando eu cheguei, que eu olhei para aquele negócio, eu virei para a irmãzinha que tinha me levado, eu falei assim, ó, quando der 7 horas, se você quiser ficar aí, você fica, porque eu estou indo embora. Eu vou lá para outra reunião. Entrei e sentei. Aquele povinho, porque ali, me desculpa o linguajar, queridos, mas para mim naquela época era um povinho. Eu era acostumado em lugar chique, lugar de gente de posse, de dinheiro. E ali eu não via ninguém, o mais rico era o Derones, que trabalhava na Caixa Econômica. Quando eu olhei aqui, eu falei assim, não dá. Mas quando aquele povinho abriu a boca para cantar, quando aquele povinho abriu a boca para cantar, aquela hora de louvor, eu só chorava. Eu só sabia chorar. Eu escutava aquele povo cantando, não era a voz daquele povo, era um troço de louco dentro da minha cabeça. Foi Deus. E ali, eu não consegui sair. Fui conversar com o irmão Valtir, falei assim, volta lá para os Maranatas, vai conversar lá com o pastor lá, não sei o quê. Eu falei, ok, foi a primeira desobediência minha a ele, nunca fui. Lá eu fiquei.
No início de 87, o irmão Valtir, preocupado com o governo da igreja, né, porque só estava ele, chamou alguns irmãos para serem colaboradores, com vistas a um futuro novo presbitério. E aí ele chamou os irmãos Derones, que ali está, o Odilon, que partiu, o Eli, aquele grão fino ali, ó, fininho, entendeu? O Eli e o Valdir Beilke. Foram esses 4 irmãos que ele chamou para estarem junto com eles a nível de colaboradores. Durante esse ano de 87, o salão foi ficando pequeno, porque começaram a chegar mais gente se convertendo, a coisa começou a crescer, né? Então nós tivemos que arrumar um outro local, porque não dava mais para nós nos reunirmos lá, final de 87. E aí, com muita luta, procurando, né? Como nós não tínhamos recurso financeiro para comprar nada próprio para nós, para adquirirmos alguma coisa, conseguimos, junto à Prefeitura de Vitória, o ginásio de esportes do colégio da Prefeitura Aristóbulo Barbosa Leão. Esse colégio que tem aqui na Avenida Vitória, aqui, ó. Conseguimos, né, com o prefeito, com a prefeitura, para nos mudar para lá e começarmos nossas reuniões lá. E a nossa última reunião no Salão do Horto foi em 20 de dezembro de 87. E no dia 27, semana seguinte, estávamos nós no auditório, no Aristóbulo, lá naquela quadra enorme, para a nossa primeira reunião, numa alegria, porque a igreja estava crescendo. Irmãos, no Aristóbulo nós tivemos muito trabalho, muito trabalho. Os irmãos novos que estão aqui, os irmãos que não vieram desse tempo, não sabem o que é ter trabalho para se reunir. Aos domingos, antes e depois das reuniões gerais, a gente tinha que fazer a limpeza da quadra, porque era uma quadra de uma semana, pessoas jogando bola, e tudo sujo. Então tinha que fazer a limpeza, lavar aquela quadra, antes das reuniões no domingo, hein? Lavar banheiro, os corredores, limpar as salas. Isso tudo era feito pelos grupos familiares. Próximo domingo, grupo tal, tal e tal. Cara, meu Deus, aquilo... dá vontade de chorar. A quadra era arrumada com as cadeiras ou carteiras das salas de aula. Só que para arrumar a quadra, a gente tinha que ir em cada sala, contar as carteiras, anotar no quadro, levar as carteiras para o ginásio, levar tudo aquilo para o auditório, deixando anotado em cada sala a quantidade. Por quê? Porque após a reunião a gente tinha que voltar exatamente com a mesma quantidade de cadeira para não ter problema no dia seguinte com a direção da escola. Imagina, chegar lá, a reclamação, aí, tá vendo, essa igreja aqui se reunindo, a bagunça, está faltando cadeira. Isso era nosso trabalho todo domingo a ser feito. Os equipamentos de som da igreja, eles eram guardados na minha casa, onde todos os domingos eu tinha que chegar lá 2 horas da tarde para poder montar tudo, para os irmãos do louvor fazer o ensaio, e quando chegava no final da reunião, todo mundo se confraternizando, pessoal, vamos comer uma pizzazinha aonde, um hambúrguer aonde, e eu tendo que pegar todos os equipamentos, dobrar fios, tudo, enfiar no meu carro e levar lá para Jardim da Penha, onde eu morava. Não era fácil. Os instrumentos do louvor eram os próprios irmãos do louvor, que tinham que pegar e levar lá para o horto. Alguns ficavam no salãozinho e outros ficavam na casa do irmão Valtir. As caixas de som, que eram as caixas enormes, ficavam dentro do banheiro, porque não dava para a gente carregar. Então nós conseguimos com a prefeitura botar lá no cantinho dentro do banheiro. E assim era a nossa luta todos os domingos. Quando abri o olho no domingo de manhã, eu falei, Senhor, misericórdia. É o dia de luta. Em 1990, em um retiro por época do carnaval, se eu não me engano, Norival, foi lá numa escola em Vila Betânia, que o irmão Norival Cardoso Júnior foi chamado também para integrar, junto com os irmãos colaboradores, né, a nível presbiterial, para estar com os irmãos também, junto com o irmão Valtir.
E aí, né, passou a ser o Derones, Eli Odilon, Valdir Beilk e o Norival Júnior. Nesse mesmo ano, em 1990, não me lembro mais ou menos a data, não tive como levantar isso, mas foi aí, logo depois deles, né, o irmão Valtir chamou o Elísio, chamou o Pedro, 2 irmãos se reuniam com a gente, me chamou o Rogério, para sermos, na época, auxiliares dos colaboradores. Não era nem auxiliar dele, não, dos colaboradores. E aí a série dizia que a gente era os cocô dos colaboradores. Por muito tempo, ficamos recebendo esse nome, os cocô dos colaboradores. No início de novembro de 1992, 5 anos lá na escola do Aristóbulo, a direção da escola nos comunicou que nós deveríamos deixar a quadra. Não dava mais para nós nos reunirmos lá. Queriam que a gente saísse. E com isso, um mês após, logo um mês depois, quando nós recebemos esse comunicado, no dia 6 de dezembro de 82, nós fizemos nossa última reunião lá, tendo a palavra sendo ministrada pelo irmão Valtir. Olha lá, a quadra, a mesinha de som ficava aqui atrás, do lado esquerdo, a entrada aqui do lado direito, onde eu ficava lá olhando para a porta para ver se minha digníssima pretendente chegava, porque foi a época que eu estava olhando para ela, começando a gostar, e ela morava na roça, ia todo final de semana para a roça, morava aqui, mas todo final de semana ia para a roça, para estar com os pais dela, e eu ficava lá só olhando. Foi ali que eu comecei a perceber que eu estava gostando dela, porque o dia que ela não entrava naquela porta, a reunião para mim tinha sido mais difícil do que já era, pela trabalheira. Mas com ela, eu até relaxava. Então, irmãos, essa reunião de despedida foi assim algo que eu não sei nem explicar. Porque na época, não sei se os irmãos já ouviram, no final da reunião, aconteceu algo que a única explicação é a visitação de Deus ali no meio do povo, porque vários irmãos receberam dentes de ouro. Foi um negócio assim que a gente só via nego de boca aberta assim, todo mundo olhando para dentro da boca, para poder ver. Porque quem não tinha nada, daqui a pouco apareceu um negócio brilhando. O que é isso? Eu não tenho dente de ouro. E começou aquele negócio, daqui a pouco o outro. Mas foi um final de reunião que, se você for meio incrédulo, você não acredita não. Mas foi o que aconteceu. E ali foi um momento, uma alegria. E aqui dali nós pudemos entender, Senhor está conosco. A gente, em vez de sair triste dali, entendeu? A gente saiu numa alegria que não tinha tamanho. E aí, saímos de lá e fomos para o ginásio da UFES, Universidade Federal. A igreja nômade não para, era para cima e para baixo. Nossa primeira reunião no ginásio lá da UFES foi no dia 13 de dezembro de 92. Aqui dali é uma parte da arquibancada. Dias difíceis também foram esses dias aí na UFES. Foi dias de muita alegria, mas dias difíceis. Todos os domingos, às 14 horas, nós tínhamos que fazer a mesma coisa, só que lá era lavar uma arquibancada, lavar a quadra, a quadra lavamos poucas vezes, acho que a gente passava mais, era pano molhado na quadra, os banheiros, gente, tudo maior do que nosso ginásiozinho do Aristóbulo. Então, como no Aristóbulo, a mesma coisa, todo esse trabalho pelos grupos familiares. Que bênção os grupos familiares. A montagem e desmontagem dos equipamentos, tudo a mesma coisa. A única coisa que mudou é que ficou um pouquinho mais perto da minha casa e piorou para os irmãos do louvor, que tinha que se deslocar agora da UFES até lá na Gurijica, lá no Horto, levando a parte deles lá. E lá na UF, irmãos, nós não fomos obrigados a sair. Nos reunimos lá 1 ano e meio na UFES. E saímos, não
porque não foi a pedido de ninguém. Saímos por conta própria e motivados, pasmem os irmãos, por uma ideia genial, que é difícil, do irmão Derones. Uma ideia genial que ele deu. Eu acho que foi a única que eu vi nesses 39 anos que eu estou lá. Estou brincando, tá, Derone? Estou brincando, hein? Qual foi essa ideia dele? Como a gente estava construindo esse local aqui, estava ainda começando a construção, e quando começou aqui, nós começamos com um galpão pré-moldado, que ele já tinha sido montado e tinha sido coberto, era a única coisa que tinha. O Derones deu a ideia que nós devêssemos sair de lá, vir nos reunir aqui com tudo aberto, tomando chuva na cara, sentado em banquinhos de taipá, que alguns irmãos fizeram aí, que ouviu o irmão Valtir vocês reclamam de mim, mas ouviu o irmão Valtir falar 1h30, sentado num banquinho sem encosto, matava qualquer um. Acho que foi lá que eu comecei a adquirir meus problemas de coluna, né? Então essa foi a ideia de Derones, vamos para lá, porque com isso vai motivar a igreja a querer acabar, né? A partir, a igreja juntar as mãos, se unir e começar a levantar a parede para a gente se reunir. Foi a ideia do Derones e foi uma ideia fantástica realmente, porque senão não sei quanto tempo a gente teria durado naquela luta. Então nossa última reunião na UFES foi no dia 26/6/1994. E em 3 de julho, semana seguinte, nós tomamos posse definitiva desse nosso local aqui próprio, nosso auditório, todas as nossas instalações. E aí aqui eu quero abrir um parênteses, né, para falar sobre a compra desse terreno e tudo que nós temos hoje aqui dentro, tudo que vocês veem aqui dentro, tudo. Eu só tenho a dizer que foi um milagre de Deus. Um milagre de Deus. Vocês vão ver por quê. Porque daquele povinho, que até hoje, quem são os ricos aqui dentro? Quem são os milionários? Nós não temos. Temos pessoas, irmãos que têm condição, têm melhor condição financeira. Mas nós não somos um grupo cheio da grana. Mas a fidelidade dos irmãos, nos seus dízimos, nas suas ofertas, tem chegado ao coração de Deus, e Deus tem nos honrado. Deus tem nos honrado. A compra, irmãos, desse terreno, em termos de área e localização, né, terreno maravilhoso, não tem como não ter sido o dedão do Senhor. Não tem como. No final de outubro de 91, quando nós estávamos lá no Aristóbulo ainda, surgiu esse terreno aqui, que foi descoberto pelo Elísio, que passando nessa rua aqui, olhou para o portão da garagem ali, tinha uma placa de todo tamanho, vende-se. Aí o Elísio era aquele cara cri-cri, que ficava de olho em tudo, ainda mais a gente precisando de um lugar, então ele parou, olhou, e aí, rapaz, endoidou a cabeça do cara, ficou maluco, ligou para o irmão Valtir, e aí, totalmente entusiasmado, trouxe aqui o irmão Valtir, mais um grupo de irmãos com eles. Aí é o terreno aí, ó, na época. Que dali é o irmão Valtir fazendo a contagem dos passos. Ele não tinha uma trena, um metro, dando as passadas dele para ver quantos metros tinha de largura, quantos metros de profundidade, entendeu? Ah lá, igual um doido. Aí ele endoidou, bicho, né? Então, irmãos, ficaram empolgadíssimos. O preço desse terreno estava à venda por 35 milhões de cruzeiros em 91. Divididos, que era a forma que eles venderiam para a gente, em uma entrada e mais 3 parcelas. Aí o Elísio pegou o telefone e me ligou, eu trabalhava lá na Serra, na Carmo Industrial. Aí me ligou, mas numa empolgação, falando do terreno.
Aí eu fiquei escutando. Aí eu falei assim, tá bom, Elísio, e o preço? 35 milhões. Parecia que ele estava falando de 35 reais. 35 milhões. Aí eu falei, rapaz, você está doido? Você não pode estar num juízo normal. Por quê? A gente só tinha 7 milhões em caixa. Com aquele povinho. Que era muito menos em condição financeira que nós temos hoje. Como é que a gente ia arrumar 28 milhões para inteirar os 7 para comprar aquele terreno? É a lógica. Você está maluco, cara? Tira isso da cabeça. Não dá não. E pior que você fica aí buzinando os ouvidos dos irmãos, daqui a pouco está todo mundo, entendeu? Mas, bicho, não teve jeito. Não teve jeito. Ninguém desistiu do negócio. Aí o irmão Valtir, como sempre, montou um plano de campanha para poder comprar esse terreno. É que não dá para você ler, mas ali está ali, ó, convocação de todos os grupos familiares, todo mundo. Quero conversar com todos aqui na tal hora, 19 horas. Aliás, ele começou primeiro, tudo bem, aquilo ali foi a estrutura dele. E aí primeiro chamou os colaboradores e os cocô dos colaboradores. E foi nesse dia que eu perdi a minha fé. Eu só estou aqui porque realmente eu me converti, gente. Senão não estava não. Porque inclusive nesse dia tem um dos colaboradores que caiu fora. Não resistiu. Porque o Derões deu uma outra ideia genial para ele. Só que essa ideia genial não colou. Ele tinha 2 casas. Aí, a campanha era o seguinte, o irmão Valtir chegava, olhava para a sua cara assim, ô Júlio, o que você vai dar? Ou quanto que você vai dar? A minha cabeça, isso não está certo, gente. Ele podia pelo menos dizer, você pode dar alguma coisa? Nós temos esse terreno, está muito caro, estamos pensando em comprar, nós não temos condição. O que os irmãos dizem a respeito disso? Vocês topam comprar, vão ter que fazer um esforço de doação. Seria o jeito que eu faria, com todo o meu jeito, né? Mas ele não. O que você vai dar e quanto vai dar? Eu falei assim, irmão Valtir, isso acho que era outubro. Eu falei assim, irmão Valtir, eu vou dar 500 cruzeiros lá em dezembro, quando eu receber meu 13º. E a tuta? Irmão Valtir, aí eu só liga para ela e pergunta para ela. Foi bem assim que eu falei. Pensei até que eu ia tomar um esbregue, mas ele sabia. Irmão Valtir era muito sábio. Ele sabia que ali eu estava de desarranjo, que eu só estava esperando na porta do banheiro. Então, chegou para o Valdir. Valdir, quanto é que você vai dar? O que você vai dar? Valdir, aí o Derões olhou para ele assim, Valdir, você tem 2 casas. Dá uma. Não. Aquela casa da mamãe, não sei lá o quê. Depois disso, o Valdir caiu fora. Ideia genial nunca funciona muito bem. Tem hora que não funciona, né? Então, irmãos, assim começou a campanha. Foi na campanha, irmãos, que eu vou dizer uma coisa. Só quem viveu. Os irmãos abriram os corações, mas de tal forma, que começaram a emprestar dinheiro, quem não tinha condição de dar, emprestava, para um dia que a igreja pudesse devolver, e quem emprestou recebeu de volta, a igreja pagou, tá? Irmãos doaram dinheiro, irmãos doaram carro, e doaram vários objetos, telefone, enxoval de noiva, Alckmin, aquele aparelhinho, aparelho de jantar, de porcelana. Aí começou a aparecer tanto troço que eu olhava para aquilo e falei, meu Deus do céu, onde é que nós vamos tirar 28 milhões daí? E aí, bicho, a dor de barriga só aumentava. Onde é que esse povo vai chegar? Ó, irmãos, eu digo uma coisa, eu costumo meter o meu dedinho em quase tudo que a igreja faz. Mas nisso daqui,
eu não botei a minha unha. Eu não botei a minha unha. Não dá. E ficava só com eu não sei disfarçar. Eu não sou daqueles que está rindo por fora e mal por dentro, não. Olhou para minha cara e já sabe se eu estou bem ou não. Porque, bicho, a cara fecha, ela já não é bonita, aí que ela fica feia mesmo. E o irmão Valtinho sabia daquilo, sabia de tudo. Né? E aí, começamos a luta, levantando aquilo tudo. Eu me lembro que, coração pesado, me deram uma mensagem para eu falar. Eu não sei se aquilo foi o retiro, porque foi em dezembro. Nosso retiro de carnaval normalmente é fevereiro, março, naquele colégio ali no Novo Horizonte, sei lá. Não foi no Caíque, não. Entendeu? Me deram uma palavra que era para eu falar sobre libertação nas provas e provações. Coitado do Julião aqui. O bicho mais preso do que tudo, precisando de ser liberto. Como é que ia falar disso? Como? Botei aqui debaixo do travesseiro e fiquei num drama. Eu não vou falar. E está se aproximando. Com vontade de passar para outro, mas o negócio é o seguinte, que eu já estava tão mal, o negócio já estava tão feio para o meu lado, que eu falei, se eu disser para ele também que eu não vou falar, eu não sei o que vai dar esse negócio. Aí eu comecei, há uma semana antes do retiro, comecei a preparar lá uma mensagem, deixando de falar um monte de coisa, porque, gente, não dá, isso aqui não é para mim, eu não estou vivendo, não posso falar isso. E aí fui para essa reunião. E no último dia, que foi a minha palavra, falei, ministrei. Quando acabou, eu sentei, que eu não estava bem, porque foi um período, os dias que nós tivemos lá, nos momentos de lazer, em vez de jogar bola, era todo mundo sentado, o irmão Valtinho sentado num poste no chão, os colaboradores, a turma todos, os responsáveis, tudo em volta, fazendo conta. Era só conta que a gente fazia. Era só conta. O que tem que vender? O Marcão era o nosso tesoureiro, entendeu? Era só isso que fazia. E eu estava, Aí, quando acabou aquela reunião que eu sentei, abrimos um espaço para os testemunhos, né? E aí, os irmãos testemunhando, tal, das experiências que tinham lá. E aí o Vitor foi o último a falar. Eu não sei se você se lembra disso. Quando o Vitor começou a falar, não foi o testemunho do Vitor, mas não sei se foi por ter sido o último. Cara, começou um negócio dentro de mim que eu não sei explicar, não. Que numa fração de segundo eu falei assim, eu quero dar tudo que eu tenho, eu quero dar tudo que eu tenho, eu quero dar tudo que eu tenho. Aquilo que eu estava preso, angustiado, totalmente fora de mim, mudou num segundo, uma fração. Rapaz, isso é milagre. E quando eu comecei a sentir, porque eu estava recém-casado, eu tinha vendido o meu carro para o casamento, numa luta danada, juntando um dinheirinho. Até hoje, vocês viram que é porque a Cíntia não está aqui. A Cíntia diz assim, tio, por que todo domingo você vai com a mesma calça comprida? Você acha que eu estou preocupado em ficar botando roupa diferente todo dia, de marca? Mas não, nunca tive esse problema na minha vida. Né? Mas a gente não tinha nada. E eu, pelo menos, preocupado, a minha mulher precisando de comprar coisas, entendeu? E a gente segurando porque a gente queria comprar um carrinho. E aí, naquele momento, veio... Aí a gente tinha uma poupançazinha que a gente estava fazendo, ia ficar um pouquinho mais gorda, né? Com o 13º, estava entrando. Quando começou a dar aquela doideira de eu querer me desfazer de tudo, eu falei assim, caramba, mas esse dinheiro não é só meu, é da minha mulher também. Eu não posso ser tão doido de dizer que eu vou dar tudo, daqui a pouco ela acaba com o casamento. Aí, rapaz, eu sentado, ela estava sentada aqui do meu lado, aqui, eu sentado de frente para a plateia, para a congregação. Aí eu olhei para ela e falei assim, querida, está um negócio dentro de mim. E ela viu minha luta naquele período todinho, a minha confusão, o meu desespero, a minha reclamação nos ouvidos dela sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Não falava nada para ninguém, mas a minha mulher escutava. Ela escutava, e como escutava? Eu falei assim, amor, estou com vontade de dar tudo. O que você me diz? Aí ela olhou para minha cara e falou assim, querido, se fosse eu, já teria dado desde o primeiro dia.
Só que a decisão é sua. Você é o cabeça, você é quem tem que resolver. Quando ela falou aquilo, eu queria já tomar o microfone do Vitor. Queria tomar o microfone do Vitor. E o Vitor não acaba de falar, e eu doido para falar, eu queria falar, eu estava liberto. Que doideira, bicho. Quando eu lembro desses negócios, cara. Aí o Vitor acabou, peguei o microfone, aí testemunhei para a igreja, falei de tudo isso. Falei assim, Eli, amanhã a minha poupança vai estar na tua mão. Né? Aí o Norival preocupado, você lembra, Norival? O Norival levantou, pegou o microfone da minha mão. Irmãos, ó, isso daqui não é nada combinado não, hein? Porque o Norival ficou com medo de ser alguma coisa combinada ali para poder motivar os irmãos a, entendeu? Foi a grande preocupação dele. Cara, foi fantástico. E aí, irmãos, de forma milagrosa, nós conseguimos continuar essa campanha. O Marcão começou a contar tudo. E em 14/11/1991, o irmão Valtir assinou o contrato de compra e venda desse terreno por 35 milhões, não nos deram um centavo de desconto, com 3 notas promissórias para pagar. O sinal era 10 mil no dia 14/11/91, depois 10 mil no dia 21/11, 7 dias depois, não era 30, depois mais 10 milhões no dia 1º de dezembro, 10 dias depois, era tudo assim, 7, 10 dias. E a última promissória de 5 milhões no dia 30/12, 29 dias depois. Era aquelazinha que davam um alíviozinho, a última, depois que já tinham levado 30 milhões. E aí? Eu sei, irmãos, que a primeira parcela foi paga no dia. A segunda parcela, 7 dias depois, foi paga no dia. A terceira parcela, 10 dias depois, foi paga no dia. E a promissória de 5 milhões, a terceira parcela, a terceira promissória, que era para 29 dias depois, nós pagamos um dia depois que nós pagamos a segunda. Nós pagamos ela no dia 1º/12, no dia 2/12 nós antecipamos a de 5 milhões. Ó, não me pergunte como conseguimos. Como é que se conseguiu vender? Não me pergunte, porque não tem explicação. Só pode ser Deus, não tem jeito. Então, irmãos, em dezembro de 91, né, após o pagamento, aí nós tomamos posse definitiva dessa área aqui. E a única coisa que tinha aqui era aquele galpãozinho ali atrás. Era o galpãozinho dos coelhos, que o dono aqui parece que cuidava ali. E aí foi transformado pelo irmão Valtir em galpão das ovelhas, onde nós passamos a nos reunir ali apenas para as reuniões de irmão de encargo, que acontecem aqui às terças-feiras, e as vigílias de oração, que era o que dava ali dentro, né? Então, do galpãozinho dos coelhos para o galpãozinho das ovelhas. E aí começamos a luta para poder construir isso daqui. Em junho de 92, fizemos uma sondagem do terreno, porque daqui é lama pura, né, para poder saber que tipo de estaca que poderia fazer. Em setembro de 92 a novembro, fizemos com uma amiga da Célia Gandina 2 projetinhos que ela fez para a gente, com preço bem em conta, né, do que a gente poderia fazer aqui. Ficou bonito, a igrejona chique, entendeu? Auditório chique para burro. A gente ficou todo bobo olhando para aquilo dali. Como é que nós vamos fazer esse negócio, né? E em meio a essa euforia tudo da possibilidade de a gente começar a fazer alguma coisa, caiu uma bomba na cabeça da gente. Que no dia, lá em novembro de 92, nós recebemos uma correspondência aqui da Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, porque isso aqui é um terreno de marinha, nos comunicando que nós teríamos 30 dias para desocupar esse lugar, porque não tinha aqui um percentual suficiente de construção de obra que caracterizasse posse de um terreno da União. Nos deu 30 dias para isso, ou que a gente entrasse com um grau de recurso junto à Justiça para que fosse feito um reexame dessa decisão. Cara, quando nós lemos aqui dali, eu falei, não acredito, estamos ferrados, perdemos tudo. E agora? Aí veio o desespero. Contratamos um advogado, pedimos que ele entrasse na Justiça, ele entrou,
coisa que ficou rolando aí, ó. Muita bênção nesse processo, que não dá para falar aqui, né? Mas, enquanto começou essa batalha judicial, não sei se foi o Elísio ou o Marcão, eles tiveram a ideia de fazer aquilo que eu já falei do galpão pré-moldado. E aquela área anexa ali, que é as salas de aula. Diante da situação da gente, que a gente não tinha dinheiro para fazer muita coisa, desistimos disso daqui e falamos assim, vamos fazer a sala de aula, que pelo menos tem uma obra grande ali, se eu não me engano ali são 600 metros quadrados, que já ajuda para a gente não perder esse negócio, né? E começamos a fazer aquilo lá, não fizemos pela fundação, a gente teria que estaquear, bater estaca para fazer a base. Aí nós fizemos ali um radier, fizemos aquela obra, por isso que hoje às vezes as pessoas reclamam, por que a gente não tem lugar, precisa de lugar disso, daquilo, a gente não pode construir nada ali em cima, né, por causa de peso, mas na época era o que a gente podia fazer, né? Então partimos para fazer isso, aí construímos aqui dali. Em maio de 93, né, após a construção já bruta, sem muito acabamento, aí nós começamos... aí nós fizemos um ofício para a Vale do Rio Doce, pedindo 35 toneladas de ferro, trilho de trem, né, de ferro, para poder fazer o estaqueamento, né, porque a gente tinha feito um levantamento para poder fazer um orçamento para fazer o galpão. Aí nos foi negado, a Vale do Rio Doce não nos deu, né, e aí nós conseguimos com a Aracruz Florestal estaca de eucalipto. Foi uma maravilha, as carretas chegando aqui com as estacas de eucalipto. Que alegria! Primeira doação, a primeira grande bênção para começar a construir esse troço aqui, né? E foi chegando. E aí no período de 93 até 94, novembro de 93 a junho de 94, nós fizemos as obras, né, de estaqueamento e levantamos o galpão pré-moldado. Em janeiro de 94, nós fizemos a primeira campanha para isso daqui. Segunda, né? Que a primeira foi a compra do terreno, mas esquece o terreno. Obra, primeira campanha, nós fizemos em janeiro de 94, que foi a campanha do cimento, né, que foi lançada para poder concretar as bases, que foi enfincada, né, as estacas e tinha que fazer as cabeças, né, os blocos de concreto. A gente não tinha dinheiro para comprar cimento, né? Então, campanha de cimento, fizemos essa campanha lá na UFS. Vamos lá, qual é o alvo? 500 sacos. Partimos para a campanha. Aí arrecadamos tudo, quem dava o dinheiro, botamos o valor do saco de cimento, né? E os papeizinhos de quanto saco podia dar. Acabou a arrecadar ali, irmão Valtir começou lá a pregação dele, e fomos todos nós para o banheiro contar aquele mundaréu de papel, de dinheiro. Deu 500 sacos e meio. 500 sacos e meio. Nós fizemos uma gritaria dentro daquele banheiro. Porque, poxa, se nós falamos 500, deu 500,5, epa, Deus está nisso também, cara, vamos em frente. O irmão Valtir ficou nervoso lá, vocês calem a boca aí dentro, estão atrapalhando a reunião. Aí nós saímos, fomos lá falando nos ouvidos dele, para quê? Aí começou a gritar também, entendeu? Foi uma festa aquele dia, né? Entre abril e junho de 94, nós fizemos a segunda campanha, a campanha das telhas de amianto, né? Da cobertura, sucesso total. E aí, no dia 26 de 6 de 94, né, que eu já falei aqui, pela ideia do Derones, viemos para cá, entramos nesse tudo aberto aqui, uma festa maravilhosa, as nossas reuniões começaram a serem realizadas. Olha lá dentro, lá, ó, tá vendo? Alguns irmãos em pé, olha lá o prédio lá onde o Daniel mora, aqui do lado, era tudo aberto assim, ó. Entendeu? Era frio, era chuva, era muito gostoso. Era alegria, gente. Não reclama você chegar aqui. O piso está sujo. Inclusive, eu vou aproveitar aqui para dizer para você o seguinte, irmãos, isso daqui não é sujeira não, tá? Isso daqui não é, essas manchas no chão aí, não é relaxo nosso não. É porque deu um problema na cera que foi aplicada nesse piso, que manchou. Então, por mais que você passe qualquer produto, já chamamos gente de fora para limpar, dá uma melhorada, depois começa a ficar preto, tá? Então, irmãos, vamos reclamar das coisas, não. Quanta coisa nós já passamos nisso daqui, né? Aí nós fizemos a terceira campanha, a campanha das cadeiras, para poder sair daquele, olha lá os bancos lá, ó, de madeira, né? A Donep tinha feito uma convenção no Rio de Janeiro. Aí no final da convenção eles estavam vendendo as cadeiras, porque as cadeiras foram feitas só para aquela convenção. Aí nós lançamos uma campanha de 1.200 cadeiras para comprar.
E o lema da campanha era o seguinte: compra a sua e algum mais uma. E daqueles da sua família e daqueles que você gostaria de ver sentado do seu lado, convertidos. O negócio era de gente desperta, cara. Só tinha ideia boa. Entendeu? Só ideia boa. Mas foi sua essa ideia também, Derone? Foi? Porque Derone era lá do Onep. Aí, ó, 2 ideias boas, né? Entendeu? Então, aquele negócio, quem não tinha muita condição, compre a sua. E mais uma. Mas, compre a sua, da sua família, e mais não sei quanto, 3, para aqueles que tinham mais condição. Compramos 1.200 cadeiras. Pagamos. Cara, era só falar que dinheiro chovia. Não me pergunte de onde, né? Aí, a partir de novembro de 94, nós levantamos as paredes, né? Fizemos acabamentos finais, e em novembro de 94, nós fizemos, né, a quarta campanha, que foi a campanha das esquadrias de alumínio e os vidros. Né, porque levantou as paredes tudo, rebocou, e agora tem que fechar. Foi a última campanha que nós fizemos. Né? Não, última não, foi a 5ª. E depois teve a campanha de 700 metros quadrados do piso Corodur, que não é esse, porque daqui foi reformado, né? A campanha de 700 metros quadrados do piso Corodur, que também foi um sucesso. Primeira campanha, compra do terreno, 5 campanhas para construir tudo isso. Tudo que os olhos dos irmãos estão vendo aqui foram realizados por doações. Nunca ficamos devendo nada. Nunca pedimos um empréstimo a banco a ninguém. E acrescento aqui, que nunca existiu e não existe hoje alguém do presbitério que receba salário da igreja. Tudo que é feito aqui, esqueci o termo, como é que é? É por voluntário, é voluntário. Tudo que é feito aqui. Né? Inclusive, quero dizer para vocês podem acessar o site da igreja, até o estatuto da igreja, está definido lá, que se um dia isso aqui acabar, a igreja não der continuidade, morreu essa turma, ninguém quer assumir mais nada, vai fechar as portas, ninguém é dono disso daqui. Isso daqui será doado para instituições religiosas que tenham a mesma finalidade nossa, é o que está no estatuto. E se isso não existir, se a doação não acontecer, volta para o Estado. Ninguém é dono de nada aqui dentro. Não tem um nome de presbítero lá que seja dono de nada aqui dentro. Ok? Bom, em 96, após esse auditório construído, né, foi consagrado o presbitério da igreja, 9 anos após terem sido chamados para colaboradores, né, os irmãos Derônios, Odilon, Norival, foto 20 lá, os 4 bonitão lá, ó, entendeu? Foram consagrados. O Eli era um colaborador, na época ele não foi consagrado, porque a esposa do Eli não está, como vocês veem, ela não participa aqui com a gente, ela não ficou conosco, e o irmão Valtinho conversou com os irmãos, todo mundo, entendeu? Aquela coisa, a esposa não está, não vamos colocar ele, então deixou ele, por enquanto, de fora. Entraram os 4. Tá? E essa foi a 2ª geração, né? E nesse período, os irmãos, que era o Rogério, eu, passamos, porque o Eli e o Elísio tinham saído, aí nós passamos também para sermos, de auxiliares, para sermos colaboradores, junto com o Eli, nós 3, né, do presbitério. Esse daí é o Elísio, ele já esteve aqui, eu acho que você já conhece. O Pedro está ali do meu lado, eu só tinha essa foto dele do meu lado ali, entendeu? Eu fui na minha amiga, a Iá, tirei eu de lá e botei só os 2, entendeu? Então tá lá, o Pedro e o Elísio, tá? Eram os 2 que nos deixaram. O Elísio, porque se mudou para Belo Horizonte. Hoje ele mora em Belo Horizonte. É uma benção, irmão. E o Pedro, ele, por razões que eu não sei, nos deixou com a esposa dele. Inclusive, parece que ele faleceu, né? Recentemente, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? E
Em 11 de 2012, foram consagrados, no dia 26 de 11 de 2012, foram consagrados ao presbitério da igreja, 22 anos após terem sido chamados para auxiliares eclesiásticos. O Rogério, eu e o Eli. Aí compôs o presbitério, está lá, o Odilon, falecido, né, em 18 de 11 de 2022. Hoje tem o Rogério, Norival, Derones, Eli e eu. O irmãozinho Odilon, que nos deixou, né, grande irmão, era um borracheiro. Irmão, para ser presbítero não precisa de ser um doutor, só precisa de ser um homem comprometido com Deus, um homem sério, um homem que tenha testemunho. Olha lá as qualificações dos presbíteros, não dados ao vinho, né? Maridos de uma só mulher. Olha as características. Quero dizer para vocês que os presbíteros da igreja são levantados do meio da igreja. Não tem ninguém importado aqui não, de fora não. E eu já disse outro dia e repito, a turminha aí, ó, tá tudo velho. Vai ser do meio de vocês que vão surgir os novos presbíteros. Entendeu? Vai ser do meio de vocês. E outra coisa, a gente está de olho, tá? Não pensa que ninguém está de olho, não. Nós estamos de olho, olhando. Cadê os jovens? Cadê a turma que está aí? A Bíblia diz: aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Se você almeja, coloque isso diante de Deus. Tenha as qualificações, porque você será visto. Amém? E aí, irmãos, no ano de 2017, depois de toda essa história de luta, em 2017, 43 anos, nessa luta toda, que a gente conseguiu se estabelecer, fazer tudo, montar tudo, todo mundo feliz, dando testemunho da igreja na localidade, esse local próprio, maravilhoso. Tudo isso aqui que você está vendo, veio ao chão, pelo incêndio que aconteceu. Nós não tínhamos esse forro, isso daqui era um forro de ferro, estrutura toda de ferro, com alambrado e com espuma em cima para questões acústicas. Na época não tinha condição de fazer uma coisa mais nova, né? E numa reunião de terça-feira, reunião de irmãos de encargo, o famoso Marcinho, que está lá em João Pessoa, casado, todo dia ele manda uma mensagem para mim, entendeu? Uma fotinha dele com a esposa, né? Aí ele entrou naquela portinha e foi lá naquele quadro lá ligar as luzes. Quando ele ligou o disjuntor, deu um estalo aqui no meio, foi um curto-circuito, numa luminária. Aquela espuma já de anos, 10 centímetros, daqui tudinho de espuma em cima, sequinha, maravilhosa. Pegou um foquinho, que ele disse que quando ele viu que dali, que ele saiu correndo para gritar, que estava pegando fogo, que ele chegou aqui, já tinha uma bola ali de quase 2 metros. Foram 27 minutos que o fogo lambeu isso daqui tudo. Aí eu estava em casa, recebi o telefonema, auditório pegando fogo, eu falei assim, meu Deus, saí correndo de lá e vim com o Cristiano, né, foi meu genro, chegou ali ainda na beira do posto, ainda bem que foi na beira do posto de gasolina, o carro dele faltou gasolina, o fogo pegando, eu querendo chegar aqui, o carro sem gasolina, corremos lá, pegamos uma vasilha no posto, botamos gasolina, chegamos aqui, já tinha um monte de gente, corpo de bombeiro, uma confusão, e eu cheguei na porta ali, tinha um bombeiro aqui dentro, jogando água. Todas as cadeiras que estavam aqui, todas queimaram. Olha lá como é que ficou o auditório. Ali tá as caixas de som nossas, estava tudo lá. Isso daí, depois que tirou, estava começando a fazer reforma, tudo desabado. As cadeiras, se você olhava aqui dentro, parecia que não existia cadeira, porque todas elas ficaram uma folhinha no chão. Você chegava no chão assim, passava a unha, puxava, aí saía uma folhinha, parecia uma folha de papel. Tudo quanto é cadeira. Quando nós vimos aquilo, eu falei assim, meu Deus, e agora? Novamente, começamos a nossa luta de novo, né, para poder reconstruir isso daqui. E mais uma vez,
Vejam o milagre de Deus, porque o fogo pegou no dia 31 de maio. O mês de junho todinho foi luta junto à prefeitura, porque isso aqui não tem documento. Isso aqui não tem, nós não temos certificado de... Nós não temos o ABIT, que é o certificado de conclusão da obra. Nós não temos isso aqui legalizado na prefeitura. E não é porque é relaxo, não, porque quando pegou fogo, foi tanta gente criticando no Facebook, dizendo que é a desorganização do governo da igreja. Não foi desorganização, não, é porque até hoje existe, agora que parece que nós vamos conseguir resolver o problema, porque até então nós tínhamos que derrubar tudo que tem lá daquela cantina, 8 metros cá para dentro, até quase na beira da sala, porque era um projeto que tinha de uma avenida passar aqui, ligando dessa ponte na ponte de lá. Aí depois de muito tempo esse projeto caiu, aí veio para poder ter uma área de vegetação de manguezal. E aí começamos a receber notificação, receber multa, o fiscal comigo aqui atrás, vocês têm que derrubar. Eu falei assim, ok, eu derrubo. O dia que a Cesan derrubar o que eles fizeram ali, que eles estão na frente da gente ainda, a Cesan fez. Então você vai lá e manda a Cesan derrubar. Você vai lá e manda todo esse pessoal que derrubar, a Igreja Católica ali derrubar. A Igreja Católica tem ABIT. Eu falei assim, por que a Igreja Católica tem ABIT? Porque a perseguição é contra a Igreja Evangélica? Por que nós não temos e eles têm? Então, o dia que vocês mandarem derrubar todo mundo, que todo mundo começar a derrubar, eu derrubo aqui também. Fora isso, eu não derrubo. Entramos na justiça, está lá, parados os advogados, e estamos aguardando. Agora, como estão fazendo agora, mudaram tudo, vão fazer agora uma passarela aí, né, esse projeto novo, então eu creio que agora a gente vai conseguir resolver esse problema, né? Então, irmãos, o mês de junho foi todo nisso daqui. Embargar a obra, a gente não queria deixar a gente nem entrar para poder nos reunir ali atrás. Foi um problema danado conseguir uma liberação para que a gente pudesse nos reunir aqui na cantina. Foi uma luta. Aí quando começou, início de junho, começamos a obra, e no dia 31 de dezembro, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 7 meses, nós reinauguramos uma grande festa da virada do ano de 2017 para 2018. Não foi feita campanha nenhuma. Quando o fogo pegou aqui, eu sentei ali atrás, e a primeira coisa que eu fui ver a conta bancária da igreja. Tinha acho que era 193 mil, que eu até fiquei espantado. Nossa, tem isso tudo? Eu estava um tempo sem olhar direito. 193 mil, eu falei assim, pô, não sei o que vai dar para reconstruir, para resolver aqui, mas 193 mil já é um dinheiro. Eu sei que essa obra ficou pronta. Nós investimos aqui 575 mil reais, eu tenho todo o controle disso, eu tenho planilha disso, eu tenho documentação disso. E você não me pergunte, como é que 193 vira 575, sem pegar um empréstimo? Não me pergunte. E aqui, eu só digo uma coisinha para vocês, a gente paga uma taxa ao SPU, que eu paguei agora no dia 30 de junho, 38 mil reais para poder estar aqui dentro. É uma taxa de ocupação de terreno de marinha, a gente paga todo ano. O único ano que nós não pagamos foi a virada de 2017 para 2018. Foi o ano de 2018. Se eu trouxer para vocês, é só entrar no SPU, tirar a posição financeira da igreja. Aí mostra lá todos os anos, pago. 2018, suspenso por DEC, não sei se foi decreto, o que foi, que decreto foi isso, também não fui lá perguntar, não quis saber, deixa para lá, é Deus que está fazendo, entendeu? Nós não pagamos. O único ano, isso não é coincidência, isso é poder de Deus, Deus nos ajudando. E aqui, irmãos, para encerrar, nessa comemoração, eu não poderia deixar de homenagear aquele a quem Deus levantou para que hoje a gente pudesse estar aqui, né? Que foi o nosso querido velho Valtir, como eu chamava ele, o irmão Valtir Pereira da Silva, que movido por fé, ele deixou, né, o pastorado, a denominação, título aos 44 anos, eu falei 40 no começo, mas 44 anos, com seus 3 filhos, e rompeu com tudo, por uma visão, né? Em obediência àquilo que ele entendeu, que é o que está no coração de Deus. Ele dizia, falem o que falar, eu tenho a certeza absoluta que eu estou no centro da vontade
de Deus. E como testemunho da igreja em Vitória, eu posso afirmar com vocês que nós estamos no centro da vontade de Deus, porque a igreja não é sistema denominacional, a igreja é povo de Deus, lavado pelo sangue de Jesus, se reunindo na sua localidade. O homem que por convicção absoluta, né, baseado numa palavra que também recebeu, quando dizia assim, lá em Colossenses 4,17, atenta para o ministério que recebestes do Senhor, para o cumprirdes. Então, o que ele falou, eu tenho um ministério, hoje eu entendo, o meu ministério é Cristo e a igreja, e eu tenho que cumprir. Por isso ele rompeu com tudo, né, e para viver acerca de Cristo e da igreja. Porque eu quero Cristo e a igreja. Tá bom, irmão? Alguém zanga com você, você diz que é a igreja. Deixa de ser mentiroso, está querendo era sair. E o pior do falta de moral é que diz que é a igreja. Quer dizer, a culpa é deles, a culpa é sua. Você é pecador e deveria, como eu, que somos pecadores, aceitar o Senhor e viver na sua presença. Eu dou exemplo para isto. E procure conhecer a história. Por favor, você que tem ouvido há tempo, seja maduro. Leve Cristo e a igreja a sério. Olha, estou falando isso e não pense que estou enjoado, porque você não sabe o que é igreja. Há um pessoal malandro que não estuda nada. Não estuda nada. Esse aí é o velho. Esse aí, né? O homem que tinha tanto amor e zelo pela igreja, que mesmo no momento mais difícil da vida dele, dentro de um hospital, né? Já alguns dias estavam antecedendo a morte dele, ele não pensava e nem falava outra coisa a não ser acerca da igreja, a preocupação dele, né, com a edificação da igreja. Moisés atravessando o deserto. Ó, ali. Segura aí. Oremos a Deus, a consagração e alguns aqui. Eu tenho pensado nesses três. Eu pude deixar esses três. Então vamos aí. O que eu estou querendo agora é o senhor sair daqui, é isso? Nossa, ele está querendo agora que o senhor vai embora para casa para a gente continuar lá. Muitas coisas, doutrina, você vê. Doutrina, vai se comentar, né? Jerônimo mostrou uma coisa tão encantado. Eu fui me tirado da. Agora uma coisa é certa, eu acho que tem crescido muito, tem sido melhorar, ouvir mais outros, e vai crescendo a obra, então campo, conhecendo, o Jaru, Ariquemes, esses lugares que Deus vai levantando. Amém. Infelizmente, no dia 28 de fevereiro de 2012, ele partiu, né? Aos 82 anos e 7 dias de vida, né? Ele foi acometido de um câncer de próstata e nos deixou. Ali o dia do velório dele aqui no auditório, aí ele partiu, né? Para a glória com o Pai, mas que ele permanece firme, inabalável, no coração e na mente de todos aqueles
que foram seus verdadeiros discípulos. Não tem como a gente não falar desse velho, porque eu estou aqui por causa dele. Claro, Deus é por causa dele, né? Quanta lambada eu tomei, quanta. Eu não esqueço do dia que eu fui falar com ele, dos meus problemas. Ouviu. Quando abriu a boca foi para dizer: você é assim, porque você é igual um cavalo, tem que tomar porrada para amansar. Eu ouvi aquilo, tomei um susto. Eu fui para casa, Deus. Mas depois ele sentou comigo. Aquele homem me amou. Ele foi um pai para mim. O pai que eu não tive. E aqui eu encerro esse resumo da história. Quanta coisa teria mais para falar aqui de batismo, de retiros, de lutas, né? Nesses 51 anos, estamos completando hoje. Na verdade não é hoje, hoje é 14, é amanhã, que é o dia 15, né? Quando ele disse lá na casa, né? A igreja se chama em Vitória, né? Eu quero encerrar com ele deixando uma mensagem final para vocês. Uma mensagem, né? Para todos nós, que em breve será uma realidade para a vida dele e também para todos quantos amam a Jesus. Eu quero fechar isso com um videozinho, ele cantando um louvor, um hino, que era o hino do coração dele, que ele amava cantar. E eu vou deixar no final, ele fazer uma oração, abençoando a igreja. Não é porque, não venha me dizer, nossa, agora, nossa não, né? Meu Senhor, Nossa Senhora, né? Não venha dizendo, agora até isso, um morto orando pela igreja. Eu quero dizer para vocês, que Deus ouve, Deus atende a oração daqueles que já partiram. Deus atende. As orações, a preocupação do velho com a igreja, está no coração de Deus. E isso daí, Deus vai fazer a obra, né? Então, coloca aí. Com isso nós vamos fechar, depois nós vamos cear, depois o nosso grande almoço. Levante sua mão, de palma para cima, para Deus depositar a bênção para você. Ah, Senhor Deus, abençoa-nos. Queremos falar. Me alegro porque posso pregar e posso dizer que tu vais ressuscitar os teus servos que morreram no Senhor. E agora, Senhor, levanta os teus filhos, aqueles que estão frios e mornos. Ah, Senhor, que não haja mornos entre nós. Senhor Deus, nosso Pai. Agora vamos falar todos. Senhor Deus, nosso Pai. Derrama sobre nós. Derrama sobre a Igreja Vitória. Derrama sobre mim. Derrama sobre o meu filho. Sobre a minha parentela. Sobre meus amigos. E se tiver inimigos, sobre meus inimigos. Sobre meus inimigos, se tiver inimigos. Derrama a tua bênção. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor. Muito obrigado, porque tu ressuscitaste. E eu ressuscitarei. Ou eu serei transformado
transformar. Caso tu venhas antes de eu morrer. Pai querido, em nome de Jesus.